dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um capítulo, né? Aliás, o segundo capítulo dessa série, Entendendo as Parábolas. E graças a Deus foi muito bom o retorno do primeiro capítulo, né, que a gente falou sobre a parábola do semeador, que foi muito edificante o aprendizado que tiramos daquela parábola. E, consequentemente, nós vamos dar sequência a esse estudo, vamos dizer assim, sobre as parábolas. E continuando no capítulo 13 de Mateus, no versículo 24, o Senhor Jesus, ele fala sobre a parábola do trigo e do joio. O capítulo 13 tem várias parábolas. Foi um episódio onde o Senhor estava ali à beira do mar e os seus discípulos e uma multidão de gente estava ali escutando os ensinamentos do Senhor, e foi quando ele aproveitou e falou por várias parábolas. Então, no capítulo 13 vai ter, acho que 4 ou 5 parábolas. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse seu like, comentasse no vídeo aí depois que terminar, depois que você assistir, se você concorda, se você discorda, qual é o grau de aprendizado, o quanto que esse canal tem edificado a sua vida. E eu gostaria mais uma vez de agradecer que no vídeo do meio da semana, se você não viu, dá uma olhada lá, eu fiz um agradecimento porque nós atingimos a marca de 100 inscritos, agora estamos em 102. Mas assim, a gente vai devagar e gradativamente a gente vai crescendo junto. E o Senhor sabe todas as coisas, é Ele quem direciona todas as coisas. A gente não vai ficar aqui forçando para que você se inscreva simplesmente para gerar números e números, não. O intuito é que você se inscreva para ficar e para aprender e para ensinar, porque nós aprendemos juntos aqui. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo. No capítulo 13, no versículo 24, o Senhor vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Diz assim então: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa é a segunda parábola que o Senhor disse ali, contou uma história. E como eu disse no vídeo anterior, parábolas eram tipo historinhas que o Senhor Jesus contava
com uma moral da história no final, com um sentido para que eles aprendessem e entendessem de uma forma mais simples. E essa foi uma das parábolas que ele explicou também. Então, a parábola do semeador, a qual nós falamos no vídeo, há 2 vídeos atrás, é o primeiro vídeo dessa série, o Senhor Jesus ele explica para os discípulos. E essa segunda parábola ele também explica. E a explicação está no versículo 36 do mesmo capítulo, do capítulo 13. E vamos ler então a explicação de Jesus. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: O filho que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino. Tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, para nós entendermos, além da explicação que o Senhor Jesus já deixou, né, acerca dessa parábola, do que ele quis dizer, é preciso a gente entender que o trigo e o joio são 2 plantas que desde a germinação elas são idênticas, elas crescem, são muito parecidas, e elas crescem a ponto de ficar iguaizinhas, elas são iguaizinhas, porém o trigo ele tem uma sementinha que contém o trigo, que é aproveitado para fazer os alimentos, né? A farinha de trigo, pão. Naquela época era muito usado o trigo. E o joio, ele tem o mesmo aspecto, ele tem a mesma folha, a mesma aparência, até parece a sementinha. Mas ao esfregar ele na mão, ele se desfarela, ele não tem nada dentro. Outro detalhe que eu aprendi também pesquisando acerca desse assunto antes de fazer o vídeo, é que o trigo, quando ele está maduro, a semente que está dentro da sementinha dele pesa, então ele arca para baixo. E como o joio ele é vazio, ele fica em pé. É o mesmo formato, mas ele fica em pé. Então, se você vê uma plantação de trigos, você vai ver muitos arcado para baixo, quando eles já estão no ponto de colheita, arcado para baixo, e muitos em pé. Os que estão em pé é o joio, e os que estão arcado é o trigo. Então, por isso que quando na parábola o Senhor ele fala, e nós vamos descrever versículo por versículo, mas vamos falar, aproveitar, deixa e falar, que por isso que quando ele fala que o servo fala, quer que nós arranquemos, ele fala assim, não, porque talvez vocês possam arrancar o trigo junto. É melhor que eles cresçam junto, e quando eles estiverem no ponto de colheita, aí sim, a olho nu você consegue ver a diferença, porque vai ter as plantações arcadas e vai ter os que estão em pé. E aí você vai conseguir diferenciar e vai conseguir arrancar só o joio. E um outro detalhe é que o joio,
se você plantar só o joio em qualquer campo, ele não nasce. Ele só nasce se tiver outra vegetação junto, porque ele absorve os nutrientes daquela. É um exemplo muito bem inteligente da parte do Senhor, porque você vê que o joio ele é tão imprestável, vamos dizer assim, que ele até chega a ser uma planta preguiçosa. Ele aproveita o esforço do trigo ao extrair o que ele necessita da terra ali para sobrevivência, e consegue infiltrar suas raízes ali junto, e consegue meio que, não seria roubar, mas seria aproveitar o esforço que o trigo faz e dali tira suas vantagens. Então, vamos versículo a versículo, a gente vai ler o versículo da parábola, né? E vamos vendo a explicação do Senhor e vendo o que a gente entende a respeito disso. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao reino do homem, que semeia boa semente no campo. Naquela época, onde se plantava muito trigo, acho que uma das maiores fontes de renda era o trigo e o azeite, se eu não me engano, e havia muita concorrência. Então, os concorrentes eram tidos como inimigos uns dos outros, né? Não que seja diferente hoje. Mas, o que acontece? Para prejudicar o seu vizinho, aquele semeador que era maldoso, ele ia lá e semeava o joio no meio da plantação de trigo do seu vizinho para prejudicá-lo, para ele ter um trabalho a mais na hora de colher e tal, para que eles tirassem vantagem disso com a sua colheita. Então, aí por isso que o Senhor Jesus usa esse exemplo, porque era uma prática comum entre os plantadores ali na rivalidade da concorrência. Então, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio do trigo e retirou-se. Aí na explicação do Senhor, quando o discípulo pergunta, explica-nos a parábola do joio, ele fala assim, ó: e ele respondendo-lhe disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Então vamos lá na parábola. Na parábola do semeador, ali a história descreve o semeador como o pregador do evangelho e a semente como a parábola. Nesse caso aqui, a semente é os filhos do reino, aqueles que são obedientes à palavra do Senhor, aqueles que seguem os princípios e mandamentos do Senhor. Esses e aqueles que reconhecem o Senhor como o único Deus. Então, esses são os filhos do reino. E o joio é os filhos do diabo, do inimigo, aquele que semeou o joio. Existe muito no meio, no nosso meio, né, no meio cristão, as pessoas falarem que é normal, onde tem o trigo tem que ter o joio. E eu concordo que onde tem trigo provavelmente vai ter o joio. Porque justamente por causa disso, por causa que eles são muito parecidos. E
E tinha naquela época a maldade do inimigo que ia lá, do concorrente que ia lá e semeava a semente do joio. Semeava o joio ali no meio do trigo para prejudicar. Então, só que o joio, ele não tem serventia nenhuma. Ele tá ali para atrapalhar, para dificultar. E muitas das vezes a gente vê no nosso meio pessoas assim. Pessoas que não têm compromisso nenhum com as coisas de Deus. Pessoas que não têm compromisso com Deus. E muito menos com a coletividade ali do corpo de Cristo. E a palavra de Deus, ela é muito clara com relação à finalidade do joio, porque ele fala assim, que nada serve a não ser para que seja queimado. Ele fala, separe o joio do trigo, faça molhos, que é os feixes aliás, faça os molhos do joio, que é os feixes, e queime. E o trigo, coloque no meu celeiro. Então, irmãos, é uma triste realidade que existe esse tipo de pessoas no nosso meio. E neste caso da parábola, ele está falando que a ceifa, né, que é a colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo, ou seja, no fim desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, que aí é o trigo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nessa situação aqui, ele está descrevendo que quando chegar a ceifa, a hora da colheita, aquele que for joio, o destino dele já está traçado e não tem mais volta. Se na hora da colheita você estiver sendo classificado como joio, eu e você estiver sendo classificados como joio, não tem outro destino, não vai ter arrependimento, não vai ter choro, não vai ter vela. É lago de fogo, meu irmão. Entendeu? Só que para nossa alegria, para o nosso conforto, eu venho dizer a vocês que para esse joio literal, não tem mais jeito. O joio, a planta joio, não tem como ela se tornar trigo. Mas o joio, simbolicamente representado como os seres humanos, como os filhos do inimigo, através do sacrifício de Jesus, se ele reconhecer a sua condição de joio e entender que ele precisa ser trigo, o Senhor o recebe e o Senhor o transforma em trigo e ele frutifica. Então a misericórdia do Senhor entra nessa hora. Então, meus irmãos, como eu finalizei a última parábola do primeiro capítulo perguntando que tipo de terra você é, eu vou finalizar essa daqui também, para que você faça uma autoanálise. Eu vou finalizar esse vídeo, essa conclusão, essa parábola, esse estudo aqui, mini estudo, vamos dizer assim, acerca desse assunto. Eu vou terminá-lo fazendo a seguinte pergunta: quem você é? Trigo ou joio? Isso não sou eu que vou julgar. Quem eu sou? Trigo ou joio? Eu tenho que fazer uma análise de mim mesmo. Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus pensamentos? Porque, veja bem, como que é muito interessante esse exemplo que o Senhor deu para explicar para eles. O trigo,
ele é exatamente igual o joio. Aliás, o joio é exatamente igual ao trigo. Então tem muitas pessoas que até parecem trigo, mas são joio. Suas atitudes são de trigo, sua aparência é de trigo, mas os seus pensamentos, as suas decisões, os seus comportamentos, quando não tem ninguém observando, são comportamentos de joio. E é esses que a palavra fala, aos que cometem iniquidade, aos que causam escândalo, são aqueles que fazem as coisas e todo mundo vê. E vê que é errado, então escandaliza. E os que cometem a iniquidade, aqueles que fazem quietinho e ninguém vê. Mas o Senhor vê todas as coisas. E na hora da colheita, o colhedor, o ceifador, ele vai saber quem é trigo, quem é joio. A posição das plantas na hora da colheita vai mostrar quem é quem. O trigo, ele reconhece porque está arcado, está prostrado, está obediente à palavra do Senhor, está reconhecendo o Senhor como Salvador, como Senhor, como Deus. Por isso que eles se prostram. O joio permanece em pé. Isso demonstra uma certa arrogância, uma certa altivez, um não reconhecimento. Você vê como que é interessante, como que você consegue extrair tanta revelação simplesmente de um conto onde o Senhor Jesus contou uma historinha que era comum acontecer ali no meio dos plantadores de trigo, e que ele conseguiu mostrar para eles toda essa grandeza. Acredito que eles tenham alcançado essas revelações. Mas é isso, meus irmãos. Quem você é? Você é um trigo ou você é um joio? Se você tiver fortes impressões e certezas que você é joio, não está perdido. Você pode se arrepender, pode pedir perdão, pode confessar seus pecados ao Senhor, pode reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, único Deus da sua vida. E assim você alcançará a misericórdia, alcançará a salvação e se transformará num lindo pé de trigo e será útil para muito e muito alimento para o seu próximo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor venha te esclarecer, te mostrar aonde é que está o seu erro. E que venha trazer a luz, te trazer a luz da palavra, te trazer a luz de Cristo na sua vida. Amém? Então é isso, meus irmãos. Peço para você, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Agora no final do vídeo vai estar aqui no canto aqui o último vídeo meu postado. Do outro lado vai estar o botãozinho de inscreva-se, lá onde está minha fotinha. Clica lá, inscreva-se no canal. Ajude-me a fazer esse canal crescer para que possa alcançar mais e mais pessoas a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.